Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Papo de Lucro. Hoje eu estou novamente aqui com essas duas maravilhosas, a Laura e a Ana da Du. A Laura, como eu já falei antes, especialista em liderança e comportamento empresarial, e a Ana, nossa especialista, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje, sobre estratégia organizacional. Como sempre, a gente vem aqui falar de vários temas com foco no que nos interessa enquanto empresária, enquanto empresário, que é o lucro nos nossos negócios. E já vou aproveitar o gancho e puxar direto para você, Ana. Vou contar um bastidor aqui. Antes da gente começar, a Ana estava dizendo, tu não vem falar mal do planejamento estratégico. Mal. E qual é que é o meu problema, às vezes, com alguns planejamentos estratégicos que são mal feitos? Porque eu adoro planejamento. Quando ele é bem feito e quando ele é focado em execução. Nosso tema Inclusive, hoje aqui... fazia isso, né? Fazia. Ainda faço, mas eu faço do ponto de vista financeiro. Como fazer, efetivamente, um planejamento com foco em execução? Boa. E Pergunta é legal quando tu fala, a gente tem até uma apresentação na empresa que tem uma imagem de um gato escaldado, assim, né? Então, é exatamente isso. Assim, quando a gente fala em planejamento estratégico, já me vem aquela imagem do gato escaldado, que está todo mundo já gato escaldado em relação ao planejamento. E aí a gente pensa assim, pequenos negócios, médios negócios, empresas de pequeno porte, até mesmo empresas maiores, por vezes têm essa dificuldade do planejamento estratégico porque ele está muito ancorado naqueles métodos mais tradicionais. E hoje, no momento que a gente vive, está tudo muito mais dinâmico. Então, nós, enquanto empresa, a gente fez um exercício muito forte de criar uma metodologia mais direcionada para essa realidade, uma coisa mais prática, uma coisa que combine ferramentas da administração, que são, sim, muito importantes desde lá das décadas de Ford, né? Então, a gente pega o contexto da administração lá de trás e traz para hoje, mas num contexto muito mais prático e mais ágil. Então, acho que o planejamento estratégico é algo importante e ele só vai parar na gaveta quando ele é realmente feito daquela forma complexa e feito de qualquer jeito, que eu falo que é aquela missão de parede, que às vezes tu pergunta para o empresário assim, qual é a missão do teu negócio? Ele diz, só um pouquinho que eu vou ali pegar o quadro que fica na sala do lado. Então, assim... Chegou a me arrepiar aqui, e já aconteceu comigo numa consultoria da empresária falar assim, só um minutinho que eu tenho planejamento estratégico, sim, e abrir a gaveta e tirar um calhamaço de papéis de lá, dizendo, tá aqui, ó, meu planejamento estratégico, eu te disse que eu tinha. E ali, para mim, se efetivou essa imagem do planejamento estratégico de gaveta. Então, considerando isso e essa imagem do gato escaldado, parei para pensar, como que eu posso facilitar o planejamento estratégico, porque ele é, sim, uma ferramenta extremamente importante, mas voltado para empresas que, por vezes, têm uma limitação de recursos. Porque a gente não tem, muitas vezes, toda uma estrutura organizacional, muitas lideranças, CEOs e grandes executivos envolvidos num processo de planejamento. Eu e mais meia dúzia. Eu mais 10, 12, meia dúzia, o que for, né? Essa é a maior realidade que a gente trabalha. Então, considerando esse contexto de recursos enxutos, eu vou pegar até uma analogia, assim, vamos pegar um casal que casa e tem muito dinheiro, e pega um casal que casa e não tem muita grana, mas tem uma grana para sobreviver. O que tem muito dinheiro, ele já sai com o apartamento pronto, decorado, ele casa, ele já vai para as Maldivas, ele já faz o pacote completo numa tacada só. Aquele que não tem, aquele que tem lá o seu dinheiro que vai, né, vencendo ali os desafios da vida, ele casa, aí depois ele faz uma viagemzinha, ele compra um apartamento pelado, aí ele vai botando aqui um rack da TV, aí ele compra um micro-ondas. Então, a gente tem que saber dar os próximos passos com aquilo que a gente tem na mão hoje. E a maioria da realidade dos negócios hoje não tem todos os recursos na mesa. Então, acho que parte daí já é o primeiro contexto de adaptar para um planejamento estratégico mais atual, considerando limitação de recursos. Recurso humano, financeiro, de infraestrutura, considerando esse cenário. Entra uma parte que a gente trabalha muito, que é um processo, antes de começar a entrar no diagnóstico, no planejamento, é fazer um diagnóstico, tanto de pessoa, de comportamento, como do negócio, né? Porque é bem isso que a Carol falou, porque esse processo, eu digo autoconhecimento, mas também assim, é dos sócios, da realidade do jeito do sócio funcionar e da empresa funcionar, até porque normalmente a empresa tem a cara do dono, né? Então, assim, porque o que muitas vezes acontece, né? Eu estou ali querendo implementar um planejamento estratégico, eu li ali sobre OKRs, eu peguei um case de uma empresa que implementou... O que é OKR? Eu estou falando porque muita gente está assistindo não sabe. É uma metodologia de planejamento ágil, né? O que é planejamento ágil? Objetivos e resultados chaves. É um planejamento com ciclos mais curtos. Tu planeja em ciclos mais curtos para ter resultados, mas tu consegue mensurar de uma forma mais rápida, né? Maravilha, show. Mas, enfim, peguei qualquer metodologia pronta que existe, um case de uma empresa que fez. Aí eu vou pegar aquele manual e vou trazer para a minha realidade. Pessoal, de agora em diante, a gente vai fazer isso aqui. Toda semana isso, e tu quer copiar
o que uma outra empresa faz exatamente daquele jeito dentro da tua empresa. Só que, como a Carol falou, os sócios têm perfil diferente, né? Têm realidades diferentes, e a empresa está num momento diferente. Então, antes de começar, até a gente tem trabalhado muito isso, antes de entrar e mergulhar no planejamento estratégico, fazer um diagnóstico dos líderes e da empresa. Que cenário que a empresa está e qual é o estilo de comportamento dos líderes. Trazendo para um exemplo do dia a dia, para ficar mais claro também, por exemplo, um planejamento individual, né? Que nem... agora se fala muito disso. Tu tem que acordar às 6 da manhã, sair para correr. O que são as receitas de sucesso? Né? Tem que acordar cedo, mergulhar no gelo, tem que fazer dieta sem carboidrato, pá. Então, eu vou começar a fazer isso aí. Só que o meu estilo de ser, o meu jeito de pessoa, não acorda cedo, não funciona cedo. Eu sou aquele tipo de pessoa que funciona melhor de noite. Eu rendo mais de noite, eu não rendo cedo. Então, não adianta eu pegar uma receita pronta do que o outro faz e tentar enfiar a goela abaixo no meu jeito de ser. Eu tenho que passar por esse processo de entender o que funciona para mim ou não. E a mesma coisa a minha empresa. Né? E hoje em dia, pensando, tem um monte de ferramentas na internet, até inteligência artificial, que pode te ajudar a estar fazendo esses diagnósticos. E a mesma coisa no cenário da empresa. Né? Vocês sabem que eu concordo 100% com o que está dizendo, eu só quero fazer uma parte, porque a gente faz bastante planejamento financeiro lá na empresa. Eu amo fazer. Esse dia eu estava atendendo uma cliente querida. Eu vou dar um beijo aí, Lise, é de você que eu vou falar. E ela me dizia, André, você gosta disso, ela é de São Paulo, né? Você gosta de fazer isso? Eu amo fazer planejamento financeiro mesmo. E um ponto que eu sempre trago, e falo muito isso em palestra, a gente não pode fazer qualquer planejamento financeiro sem entender exatamente onde a gente está. E eu acho que é muito isso que vocês estão falando, se eu estou entendendo bem. Eu entender onde é que eu estou, de verdade, quais são os recursos que eu tenho, qual é a realidade do meu negócio, como tu está dizendo, para depois começar a pensar, e aí trazer os métodos ágeis, trazer essa medição mais próxima, em pequenos passos para começar a avançar. Muito legal. É o quem sou, né? Então, pensando bem nessa linha, assim, é o quem sou, onde estou, para onde vou e como chegaremos lá. Então, esse é o método de planejamento estratégico. Vamos lá, de novo, devagar. Vamos lá. Quem sou? Sou? Missão, visão e valores. Mas missão, visão e valor é real, né? Real. Agora, como é que a gente faz ela ser real? Missão, tu tem que falar com a tua avó no final de semana ou com a tua tia no churrasco, tu tem que contar a tua missão, ela tem que entender o que tu faz. Adorei, ali, ó. Então, é o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço. Ponto. Se tiver mais do que isso, vira uma missão mesmo. Fica todo mundo rezando lá eternamente, ninguém vai para lugar nenhum. Missão, que eu faço, como eu faço, para quem eu faço. Visão é interna. Todo mundo confunde com propósito. A visão é interna. A visão é o desdobramento da estratégia. A visão onde eu quero chegar daqui X tempo e eu vou ter objetivos que vão mensurar se eu estou chegando lá. Então, a visão é interna. Isso é um erro que a gente vê muito também, as empresas comunicarem a visão como um propósito. Não, a visão ela é o pontapé inicial da estratégia, dos objetivos estratégicos. Maravilha. Missão, visão. Valores. Aí sim, o valores é o único lugar que a gente fala que dá para misturar PJ com PF, porque eu não tenho como deixar meus valores da porta para fora, mas eu tenho que estar conectando isso com a minha missão. Então, não adianta eu trazer um valor pessoal meu que não tem conexão nenhuma com o negócio. Então, eu vou colocar o cliente no centro, a gente tem um viés aqui orientado para resultado, então a gente se preocupa com o resultado do cliente, quais são os valores do teu negócio que estão relacionados com a tua missão, e a visão é o olhar, né, o pontapé inicial da tua estratégia. Então, aí a gente já responde essa primeira pergunta do quem somos. Onde estamos? A gente falava aqui no episódio anterior, análise de ambiente. O que está dando certo, o que está dando errado, o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, o que é interno, o que é externo, para eu definir, então, ali o para onde vamos, que são os objetivos e os resultados, e como chegaremos lá é o nosso plano de ação. Então, se tu passar por todas essas etapas, tu vê, a gente simplificou aqui, eu acho que eu estou falando aqui há uns 60 segundos, talvez, a gente explicou um método de planejamento estratégico que funciona. Adorei. Laura... Adorei mesmo, cara. Simples, prático, a gente começa a entender e traz essa analogia. Adorei perguntar para a avó qual é a minha missão, pena que a minha avó não está mais aqui. Para tia, eu vou perguntar para minha mãe. Quando eu falo avó, eu já falo de uma tia. Mãe, vamos conversar final de semana, quero entender qual é a minha missão. Tem que ser simples, sabe? Adorei. Tem que ser simples. Adorei. Ó, a dona Irene, já sabe. Laura, aí a gente pensa, o André foi lá, trabalhou com a empresa, a SGE trabalhou os pontos financeiros que a gente quer chegar, a gente estabeleceu isso de uma forma clara, a Ana conseguiu, junto com os líderes e junto com os gestores, dizer quem a gente é, para onde a gente vai, tudo que ela está dizendo, como envolver a equipe, de novo, porque sempre essa é a minha preocupação, na prática, no dia a dia, como fazer isso, o que o líder deve cuidar na hora de fazer um planejamento,
com o time dele para que isso efetivamente aconteça. Pode ser um time grande ou um time super pequeno. Eu acho que repete um pouco o processo que ele fez antes, mas fazendo o líder passar por esse mesmo processo. Tá? Até a gente fez recentemente esse trabalho e deu um impacto super, o pessoal gostou muito do resultado. Nessa mesma lógica, porque agora é o líder levando para a equipe, né? Essa é a tua pergunta. Levando para a equipe. Fazer a equipe dele, porque provavelmente vão ter ainda... a equipe dele ainda vai ser desdobrado para mais pessoas abaixo, muitas vezes. Né? É esse líder fazer esse mesmo processo, de ele enxergando a estrutura da empresa, como que a empresa funciona, e ele olhando... É que eu trabalho nessa parte de comportamento, processo de autoconhecimento, então não vai fugir disso. Né? Então, fez um processo de autoconhecimento para ele entender o que ele tem de forte, quais são os comportamentos dele que são fortes, né? As habilidades que ele tem e os pontos que ficariam a desejar. E olhando o cenário da empresa, a realidade que a empresa está hoje e aonde que ela está querendo chegar, somado ao que eu tenho de habilidade, né? E aonde a empresa quer chegar, costurar isso junto, entendeu? Fazer essa costura junto. Olhando tanto habilidades, fazer o líder enxergar, né? O que ele tem de habilidade, de fortaleza, de pontos fortes, e aonde que a empresa está querendo chegar, qual é esse retrato que ela está querendo chegar. E poder desenhar o passo para ele tá chegando lá. E fazer essa construção, que a gente acabou falando um pouquinho disso no outro episódio. Né? Construir junto com essa equipe esse caminho. Esse plano de ação que vai ser construído tem que ser construído junto com a equipe. Sabe que falo publicamente que eu admiro muito o trabalho que tu faz. Que eu acho muito legal o que tu faz, e a forma que tu faz mesmo. Assim como eu já elogiei a Loira aqui agora, da forma que ela explicou o planejamento de uma forma que eu até fiquei com vontade. De voltar. De voltar não, deixei isso com ela, que ela é ótima nisso, eu adoro finanças. Passou a gostar novamente. Tá maravilhoso, mas eu gosto de ver as coisas executáveis, assim, e tu faz isso com maestria, já te disse isso fora do microfone, que eu admiro isso em ti. Mas eu quero que tu diga também para quem nos ouve, para quem nos vê, por que vale a pena, sobretudo para aquela empresa que daqui a pouco fatura ali 100 mil, 200 mil por mês, 300 mil por mês. Por que vale a pena para essa empresa investir nesse conhecimento a respeito da sua equipe? Porque é um investimento do dono, né? Isso que você está falando. Quanto falta para preencher o que precisa ser preenchido no copo, o que precisa ser preenchido, o que não precisa. Essa adaptação de perfis aí. Por que vale a pena para a empresa investir nisso? Porque, por mais que hoje tenha tecnologias e ferramentas, a empresa ela é feita de pessoas. Então, é o líder e a equipe dele que vai gerar o resultado para a empresa. Então, se ele não fizer esse investimento nas pessoas, tanto ele como líder maior, como alta liderança, quanto as pessoas que estiver abaixo dele, não vai se conseguir chegar em resultado. Né? Eu vou ser meio, como é que eu vou dizer... Repetir uma frase que se fala muito, já deve ter ouvido falar aquela história de RH, né? A gente contrata por currículo e demite por comportamento. Porque não adianta, é o que a pessoa faz no dia a dia. A Carol trouxe isso, não é de papel, é o que tu faz no dia a dia que vai gerar o resultado ou não. Então, é o que a tua equipe está fazendo no dia a dia, como ela se comporta no dia a dia, que vai gerar o resultado para a tua empresa ou não. Então, se tu não investir nisso, né, nesse desenvolvimento das pessoas, não vai conseguir ter resultado. E eu acho que um ponto interessante também do que a Laura traz é que isso não tem fim. Como a Laura falou, uma empresa é um organismo vivo, ela é composta por pessoas e está inserida num ambiente que está em constante mudança. E as pessoas passam também por constante mudança. Então, ora a gente tinha um objetivo profissional que daqui a alguns meses já se transformou, a minha vida já se transformou, então tudo está em constante transformação. Uma empresa é um organismo vivo, tira as pessoas e tira o ambiente, ela não sobra nada, sobra um conjunto de cadeira, mesa e infraestrutura. Perfeito. Então, esse processo é um processo contínuo do desenvolvimento das pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Também não adianta porque muitas vezes a gente vê isso, né, Laura? É uma ação pontual de desenvolvimento das pessoas. Um team building lá da vida, uma palestra motivacional e volta todo mundo para suas cadeiras e a vida continua como é. E, na verdade, não. É um processo contínuo de investimento, de desenvolvimento das pessoas que compõem aquela empresa. E tem formas mais estruturadas, mais caras, mas tem formas acessíveis também, ainda mais hoje em dia. Internet e tu pode tem diversas ferramentas, diagnóstico de empresa. Tu vai para a internet, tu consegue achar diagnósticos. Tu consegue achar ferramentas que faz um mínimo de uma avaliação de perfil com a equipe que não tem custo, que tu joga, o resultado ele não é tão efetivo, não é Mas perfeito, tu está tendo uma né? ação
Tu está tendo uma ação com a equipe, a pessoa está... Isso, exatamente. Então, né? é maravilhoso. Tu tá enxergando a equipe que tu tem e eles estão se enxergando também. Sabe que eu estou ouvindo vocês e estou pensando algo que eu não tinha feito essa relação ainda, e a gente está aqui com o Vitor. O Vitor não aparece aqui, tá? Mas o Vitor está aqui o tempo todo. O Vitor é o nosso geração Z na SGE. E eu digo muito isso em palestra, que eu faço questão de ter o primeiro Vitor porque ele é maravilhoso, e é mesmo. Mas tem gente da geração Z... Eu tô com o Vitor na geração Z, tá? Junto. Não... Mentira. Eu não entendi esse papo dele. Essa geração fala muito de propósito. Sim. E eu aprendo muito com isso. Eu aprendo muito com o que significa realmente propósito. E agora, ouvindo vocês falar, e aí um desafio para nós, e eu vou trazer essa reflexão para a mesa para a gente pensar juntos, assim, até quanto que eu consigo transformar, olha a loucura que eu vou dizer, um planejamento de onde eu quero chegar e como fazer para isso acontecer, num propósito do negócio, e aí fazer com que esse propósito comunique com a equipe. Pô, olha que maravilhoso, todo mundo defendendo a mesma bandeira e indo para o mesmo lado. Quem quiser, aqui a bola está picando para as duas. Porque Deixa eu fazer uma reflexão, porque agora, olhando de novo, né, da visão do comportamento e olhando o comportamento empreendedor, né? Uma grande dificuldade que a gente vê mesmo nos empreendedores é exatamente esse, assim, é saber onde quer chegar. É incrível, parece assim, me estabelece aí onde... Ele tem dificuldade de dizer onde quer chegar. Acho que todo mundo tem, né? Mas aí tu tá falando do negócio para tu abrir uma empresa, né? Que resultado tu quer com ela? Mas quantas vezes a gente, como empresário, também se questionou exatamente. com isso, né? Tu vai para uma linha operacional. Eu quero vender tantos produtos, eu quero ter tantos clientes. Não, mas que resultado? O que tu quer que a gente fala no comportamento empreendedor? É isso, o empreendedor tá sempre olhando onde é que ele vai chegar, mas numa lógica de, assim, mudança de patamar, de vida. Sabe? Porque se for pensar assim, ganhar dinheiro, cara, tu pode ganhar dinheiro de diversas formas. Por que tu tá querendo ganhar dinheiro com esse negócio? Podia investir em outro negócio, podia fazer aplicações, tu podia fazer um concurso. Que grande reflexão, hein? Por que ganhar dinheiro com esse negócio? Excelente. Porque se tu quer ganhar dinheiro, vai fazer um concurso. Muito mais fácil do que tu empreender, né? Então, o que está te levando lá? E, às vezes, existe uma grande... A gente enxerga no dia a dia essa dificuldade de conseguir enxergar. E aí está o propósito, entendeu? Acho que ele começa a conectar. Talvez essa geração Z, como para ela é mais claro a jornada, eles dão mais valor para a jornada, para as experiências, para o propósito do que para onde vai chegar. Eles já estão fazendo essa costura, assim. Aí eu acho que até, enfim, falta, às vezes, ter um ponto final mais definido, né? E as gerações anteriores, muitas vezes, estavam definindo aonde quer chegar, mas, assim, muito só no valor, daí financeiro mesmo, sem olhar qual é o significado que está por trás. Então, é isso. Tu está abrindo a empresa, tá? Mas por que tu abriu a empresa nesse segmento, com esse setor? Então, tu começa a conectar o valor financeiro que tu quer com o propósito que tu poderia ter com o teu negócio. E eu acho que um outro ponto complementar ao que a Laura está trazendo também é o que a gente falava também no episódio anterior, que é envolver as pessoas na construção. Então, quando eu estou envolvido, quando eu defini lá também, junto com todo mundo, com o meu time, o objetivo, os resultados e as ações, o meu nível de comprometimento e engajamento ele é muito maior do que ter vindo isso só de cima para baixo e faça. E aí a gente tem uma imagem lá na empresa que a gente usa muito, quando tu falava, eu me lembrava, que é da expectativa versus realidade. Que quando a gente olha, aqui a gente está falando de pessoas, propósito, eu acho que se conecta muito com isso, do fazer parte, construir junto, e isso eleva muito o nível de engajamento. Mas também quando a gente olha para os times, vamos lá, o que o comercial quer? O comercial quer? Eu, né? Quer vender mais. O comercial quer. Então, ele vai querer mais tempo de pagamento para o cliente, ele vai querer mais mix de produtos, mais desconto, ele quer facilitar a venda para que ele consiga vender mais. O que o financeiro quer? O financeiro quer ter dinheiro para pagar as contas, ou seja, ele quer prazos menores para ter mais ciclo de receita entrando no negócio e, com isso, ter mais dinheiro para pagar as contas de forma mais acelerada. Ele quer um preço mais elevado para sobrar uma margem maior, ele ter mais ele quer o fornecedor fornecedor mais barato. Ele quer um fornecedor mais barato. O que processos quer? O que o chão de fábrica quer? Menos mix de produto para facilitar a produção, mais simplificação no processo produtivo. Então, não inventa aí comercial de vender mais um produto que o mix que tem aqui já está nos dando trabalho suficiente. Então, a gente olha, eu acho que esses dois contextos, assim, tem um olhar de interesses das áreas,
que são muito divergentes, e o processo de planejamento é o que alinha tudo isso. E tem a questão também do indivíduo nesse processo, que é o que a Laura falava também, que enquanto protagonista daquele processo de planejamento, quanto propositivo no processo de planejamento, tu veio aqui, tu escreveu com a tua caneta aqui, com o teu papel, com a tua caneta, esse objetivo, tu vai dizer agora que tu não faz parte disso? Não, tu faz parte disso, teu nível de engajamento é maior. Acho que tem esses dois lados aí da moeda, sabe? Adorei, mesmo. A gente chegou num ponto, olha, agora eu me arrepiei para bem aqui. Não, porque é filosofando bacana, com lucro, tem que mudar aqui, ó, filosofando com lucro. Mas focado no resultado, cara, porque o que a gente está falando tem tudo a ver com o resultado. Tem tudo a ver com o resultado. E aí eu vou pedir para vocês, de uma forma bem objetiva, que a gente pense assim, em 3 ações que a empresária, que o empresário que está assistindo possa fazer. E eu vou começar por mim dessa vez. Eu dei o exemplo do Vitor, e eu tenho muita alegria de o nosso time estar cada vez ampliando mais na empresa. E eu tenho um orgulho muito grande do que a gente constrói lá, porque eu percebo, pelo menos, que é uma turma que está engajada, que a gente tem esse propósito em comum, justamente porque todo mundo está aprendendo um com o outro e está fazendo essa construção. Então, a dica que eu vou dar, a dica prática que eu vou dar para quem está ouvindo e para quem está assistindo é: procure entender quais são os valores, aí vou pegar o que tu trouxe, Loira, os valores do negócio e aquilo que move a gente, para onde que a gente vai, e alinhar isso com a equipe. E aí, fazendo da forma super honesta, perceber se a equipe compactua disso ou não, e se não compactua, quão distante está. Gente, se estiver muito distante, resolva isso. É maravilhoso quando a gente tem um time que tá afim, que vai junto, que enxerga que, cara, estamos juntos. Isso aqui não é a camisa que eu visto da empresa, é a minha segunda pele, esse troço. E tem que ser assim para todo mundo. Eu vi isso, eu estou copiando de algo que eu li. Mas achei maravilhosa essa frase. Então, a minha dica é essa: procure entender se o time que você está trazendo nesse planejamento ele está engajado e ele compactua desses valores. Quem quiser de vocês duas trazer dica prática objetiva, 1 minuto aí, no máximo, para falar. E aí? Tá. É que na tua fala eu me lembrei de um cliente que a gente atendeu falando dessa questão de equipe, né? Porque eu lembro que ele tinha, a gente atendeu lá pela Du, ele tinha em torno de 14 pessoas na equipe. E ele falou assim: não, olha só, eu revi tudo, fiquei com 7. Hoje, com 7, eu dobrei meu resultado. Ou seja, porque ele estava com 14 pessoas que não estavam nessa vibe compartilhando. Então, ele tinha mais pessoas, só que gerava mais ruído do que resultado. Então, diminuir a equipe fez ele chegar no resultado melhor. Então, acho que é casa com E eu acho que um outro ponto importante... Desculpa, Laura. Não, era isso. Agora estou pensando na dica. Não, mas a tua dica para mim, a tua dica está dita. Eu achei que a dica era a dica, assim, era essa. Tenha. A dica está dita. Avalie agora se todas as pessoas estão alinhadas com esses valores que eu comentei, se elas são a equipe que você precisa. Menos às vezes é menos engajado, pode ser mais do que só um monte de gente. Legal. E, de novo, trazendo para o contexto prático, assim, porque eu colocar lá os meus valores, os valores organizacionais, dizer: e aí, galera, todo mundo está dentro, todo mundo vai fazer aquela ola, todo mundo dentro, bora, né? Então, a gente só vai ver isso efetivamente acontecendo no desdobramento das ações e das iniciativas. Então, vamos lá, se eu tenho como valor colocar o meu cliente no centro e me preocupar com o resultado dele, eu vou ter que ter lá nas áreas objetivos relacionados à escuta do cliente, entrar num processo do cliente para ver como que a gente vai otimizar, se eu me coloco como um parceiro estratégico do cliente. Então, todas as áreas elas têm que convergir para aquele valor também. Essa é a importância dessa costura da missão, da visão, dos valores. Não adianta o valor estar lá e ele não aparecer nas ações do dia a dia. E aí a gente vai fazendo essa seleção do joio do trigo, quando tu começa a ver quem engaja e quem não engaja nas ações que estão relacionadas aos teus valores. Não quero ter que ouvir o cliente de novo. Não, deixa eu fazer do meu jeitão aqui que tá bom. Não, peraí, nosso valor é colocar o cliente no centro e a partir da dor dele para a gente ajustar o nosso produto ou o nosso serviço. Então, essa ação ela é importante aqui dentro do negócio. E aí que a gente faz esse filtro molhando bem na prática, não só na ola lá, que todo mundo vai dizer tamo junto e no dia a dia não tá, né? Maravilha. Adorei as nossas dicas, assim. Entender quem compactua do que é importante para mim enquanto empresário, enquanto empresária. Entender também que menos pode ser mais, desde que eu tenha uma equipe engajada e linkar esses valores a algo bem concreto. Eu adorei isso. Ótimo. Algo bem concreto como esses objetivos. Tá legal, né? Eu também acho. Tá maravilhoso. É muito bom essa conversa, é muito bom o aprendizado e ele vai tomando rumos que a gente às vezes nem espera, porque é isso que acontece quando a gente fala com pessoas inteligentes. Obrigado por vocês estarem aqui. Maravilhoso esse papo, maravilhoso. Tudo isso que a gente consegue aprender. E o mais legal de tudo é que a gente logo vai ter mais. A gente tem mais episódios, tem mais um papo com elas, que está muito legal.
E aí aquela história toda que todo mundo sabe, é legal, é importante dar o like, compartilhar, toda essa onda toda, que a nossa geração Z aqui, o Vitor, sabe muito e vive dizendo, manda dar o like. Então, por favor, dê o like, siga Dá o lá, joinha. dá o joinha, por favor, que é muito legal e a gente vai estar cada vez mais aqui com você. Quer ganhar o presente? Não esqueci, disse que quer ganhar um presente, vai ganhar uma coisa bem bacana. Nossa, tá legal? Um abraço e até logo, valeu! One is the loneliest number that you'll